Eu quero saudar a todos com a paz e o amor do nosso Deus. Fico feliz por poder compartilhar a palavra de Deus mais uma vez com vocês. E também agradecer a você que já é inscrito no meu canal e convidar aqueles que ainda não se inscreveram que venham a se inscrever e também compartilhar nas suas redes sociais este conteúdo. Tenho certeza de que ele fará uma grande diferença na vida das pessoas. O texto bíblico que eu tenho para compartilhar com cada um de vocês hoje está aqui no livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Veja que interessante. Deus, no princípio, ele criou os céus e a terra. Ou seja, Deus é o princípio. Ele é o criador de tudo. Mas eu quero fazer você refletir hoje sobre um tema muito importante, que é sobre relacionamento. Um irmão meu, este ano, fez uma pergunta muito integrante, muito interessante essa pergunta, que me deixou intrigado. Ele fez a seguinte pergunta: nos tempos de Abraão, de Moisés, de Salomão, eles tiveram mais de uma mulher. Abraão teve Sara, que teve o filho Isaque, também teve a sua concubina, que era serva da sua esposa, Agar. Salomão teve várias e várias mulheres, e Davi também teve algumas mulheres. E a pergunta do meu irmão que ele fez foi essa: por que no meu tempo eu posso ter só uma? Por que eu não posso ter mais de uma mulher? Veja, o versículo que eu acabei de ler diz: no princípio criou Deus. Deus, ele é o Criador. Deus, ele fez todas as coisas. Ele fez as árvores, ele fez os animais, ele fez a separação entre as águas e a terra. Ele fez tudo o que existe. E ele também fez o homem e a mulher. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, depois que Deus tinha feito o homem, ele fez a mulher logo em seguida. E quando ele fez a mulher, Adão, o seu esposo, disse algo interessante. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É muito interessante. Deus, depois que ele fez Adão, ele fez a mulher. E Adão, ele disse: por isso o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A resposta que eu dei para meu irmão foi a seguinte: se era para o homem ter mais de uma mulher, por que Deus só fez uma única mulher? Não fez Adão e duas mulheres? E meu irmão não respondeu mais nada. Outra coisa que me deixa muito intrigado é que o homem, ele quer ter duas, três, quem sabe até mais mulheres. Mas pergunta para esse homem se ele quer que a sua mulher tenha dois ou três maridos. Geralmente ele não quer.
Mas as coisas na sociedade hoje estão de uma maneira tão degradante que eles acham isso normal. Eles dizem, isso é lá do passado, isso não se aplica aos dias de hoje. Lembre-se, a palavra de Deus ela é eterna. E no princípio criou Deus. E muitos ficam questionando sobre esta situação. Mas será que só no Antigo Testamento o homem ele poderia ter apenas uma mulher? Deus ele só criou uma única mulher. Ele não criou duas. Olha o que é que diz aqui no Novo Testamento, no livro de Tito, capítulo 1, versículo 5 e versículo 6. Paulo falando a Tito, ele diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Paulo deixou Tito em Creta para que ele constituísse em cada cidade presbítero, conforme Paulo tinha ensinado para Tito. Mas olha o que o verso 6 diz. Quando Paulo falou que Tito deveria constituir presbítero. O presbítero ele deve ser alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de discipulação, nem são insubordinados. Veja que interessante. Aqui também, no Novo Testamento, diz que o presbítero, estamos falando de homens que têm o temor de Deus. E eu sei que você que parou para escutar e também assistir a esse vídeo, é um homem que tem amor a Deus, que tem princípios. O homem de Deus, ele deve ser marido de uma única só mulher. A pergunta que devemos fazer, a gente até vê nas redes sociais essa pergunta: por que eles tiveram tantas mulheres e quando chega no meu tempo, eu tenho que ter só uma? Deus ele é um Deus de princípio. Deus ele é um Deus que quer que a gente não venha a sofrer. Aí a gente vê um exemplo. A história de Jacó. Jacó teve várias mulheres. Mas como era aquele lar? A gente vê que era um lar onde não havia tanta união quanto deveria haver. Outra história interessante que fala é de Eucana, Penina e Ana. Eucana era casada com essas duas mulheres. E a gente vê o sofrimento de Ana, porque ela não podia ter filhos. E Penina ficava humilhando a Ana. Talvez o homem até ele deseje ter várias mulheres. Mas a pergunta é, será que Deus ele aceita isso? É claro que não. O homem ele deve ser esposo de uma única mulher.
Mas nesse momento, eu quero convidar você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho e dar um like. Compartilhar nas redes sociais. Tenho certeza de que não só você, mas várias e várias pessoas serão abençoadas. E que Deus possa nos abençoar. E lembre-se, Jesus está voltando e em breve Ele quer buscar a você. Que Deus possa nos abençoar e que o Espírito Santo venha nos guiar. E lembre-se, Jesus te ama e Ele vai voltar.